E aí, pessoal, tudo bem com você? Que bom que você está aqui no curso através do Se Joga Vídeos, o Caminhada Essencial. O que a gente vai fazer nessa aula 0? A gente vai dizer exatamente o que vamos tratar em relação à matéria Direito Previdenciário. Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ítalo Romano, facilitador. Costumo dizer que eu não sou professor da matéria, e sim um facilitador de direito previdenciário. Eu faço com que você passe a gostar de direito previdenciário. A gente facilita o entendimento da matéria e, claro, visando sempre acertar a questão de prova, já que aqui é um preparatório para concursos públicos, beleza? Então, a gente vai fazer direito previdenciário nesse curso. Ele é previsto 15 horas aula, para justamente a gente dar uma circulada pelos principais temas da matéria. Então, como qualquer ramo do direito, a gente vai buscar a validade lá no texto constitucional. Então, a gente vai colocar a previdência social, o direito previdenciário dentro de um conceito um pouco mais amplo, que é o conceito da Seguridade Social, que a gente vai encontrar ali no artigo 194 da Constituição Federal, e depois a gente vai dar uma circulada pela Constituição nos artigos que interessam o estudo da matéria do direito previdenciário, para daí a gente ir estudando ali a Lei 82.13 e a Lei 82.12, porque direito previdenciário é uma matéria que, na verdade, ela é dividida em duas grandes partes, não é? Uma parte relativa a benefícios previdenciários, e daí a gente tem como suporte a Lei 82.13. Então essa parte é uma parte bem bacana, porque todo mundo tem uma proximidade em relação a essa parte. Você conhece certamente alguém que já é aposentado, você infelizmente conhece alguém que se acidentou, então portanto recebeu um benefício acidentário, um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Você conhece alguém que infelizmente morreu, então, portanto, deixou pensão por morte aos seus dependentes. Você conhece alguém que ficou grávida, então, portanto, recebeu salário maternidade. Então, essa parte relativa a benefícios, a gente busca a validade na Lei 82.13 e vamos estudar aquilo que tem interesse para a prova. Agora, de onde vem o recurso para justamente fazer frente a essa proteção ou a essas proteções, não é? De onde vem o recurso, o financiamento para pagar aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, os serviços da Previdência e os serviços e benefícios da Seguridade Social como um todo. Então, portanto, essa é uma outra parte da nossa matéria e que a gente vai buscar validade na Lei 82.12. Então, a gente vai entender como é que funciona o custeio e, claro, sempre para acertar a questão de prova. Então, quando o Se Joga Vidas me convidou para fazer um curso essencial de direito previdenciário, eu pensei nesses tópicos aqui, ok? Então vamos nessa? Dá uma olhada nisso aqui. Isso! Dá uma olhada aula inaugural, Caminhada Essencial, Direito Previdenciário. Então, olha só. Bem, eu sou o Ítalo aqui, não é? Eu sou o Ítalo Flaviano Lima. Na verdade, vocês já nos conhecem. Se nos conhecem, sabe que nós somos os titãs, não é? Nós somos os titãs do direito previdenciário. Flaviano Lima vai entrar nesse curso aqui, Caminhada Essencial, como um bônus, porque ele foi inicialmente idealizado somente com a minha participação, porque era um curso mais reduzido. Entretanto, como bônus para você, como bônus, Flaviano Lima vai chegar, o Titã Flaviano vai chegar fazendo uma discussão do edital do Auditor Fiscal do Trabalho juntamente comigo também. Então, eu pensei em uns tópicos de direito previdenciário, mas depois, como bônus, a gente vai ter ainda um estudo melhor ainda, um pouco mais aprofundado em relação a direito previdenciário, e aí já dividindo
com o Titã Flaviano, tudo certo? Então nessa primeira parte é só comigo, Ítalo Romano, e depois entra o Flaviano. Então vamos nessa, olha só. Quais são os tópicos que a gente vai trabalhar nessas 15 horas aula? É um estudo essencial, ou seja, é aquilo que a gente precisa ser conhecedor da matéria para já começar a responder questão de prova. Então, Seguridade Social. Ítalo, é o direito previdenciário, o que isso tem a ver? Estudar Seguridade Social. Então, portanto, a gente vai estudar ali juntos o artigo 194 da Constituição, porque a Seguridade Social, pessoal, ela é gênero. A Seguridade Social, ela é gênero que abarca 3 ações, 3 espécies, não é? Então, tem a saúde aqui, tem a assistência social aqui e tem a previdência social aqui, que é a parte que nos interessa. Então, portanto, a gente vai buscar a validade lá no artigo 194 da Constituição e fazer ali a conceituação da Seguridade Social, entender como ela é organizada e os seus princípios constitucionais. Quem já foi meu aluno e está utilizando isso como uma revisão, claro que lembra que a gente vai apresentar os princípios em forma de mandala, a mandala dos princípios, não é? Então a gente vai discutir quais são os princípios constitucionais da Seguridade Social e depois sempre quando estivermos tratando de um assunto, a gente vai permeando com questões de concursos anteriores para a gente entender como isso vem sendo cobrado pelas bancas, não é? Depois a gente vai entrar no regime geral de previdência, que é justamente o artigo 201 da Constituição Federal, e já entrando aqui na legislação infraconstitucional, na Lei 82/13, no Decreto 3048, que é o decreto que regulamenta as leis, tanto 82/12 como 82/13. Daí a gente vai estudar quem são os segurados da Previdência Social. Para isso aqui a gente tem uma regra mnemônica, é a famosa CADES-F. Tudo isso vai ficar muito bacana, a gente vai fazer uma revisão bem legal, vamos apresentar o assunto de uma forma bem bacana, bem leve, é uma pegada dos titãs, não é uma pegada minha, é uma pegada do Flaviano também, apresentar um ramo do direito de uma forma bastante leve. Você assiste a nossa aula e está apto a responder questão de prova de uma forma tranquila, sem muito confusão, sem muita dificuldade. Assiste a nossa aula, rapidamente, quando identifica na questão o assunto, consegue responder. Então é dessa forma que a gente vai tratar no nosso curso Caminhada Essencial. Então vamos nessa. Então, segurados obrigatórios, aí a gente vai estudar aqui o CADES-F. O F é um segurado facultativo, né? A gente vai definir e conceituar filiação, inscrição. Agora, por exemplo, no concurso INSS 2016, houve uma questão polêmica, não é? Eu estou gravando essa aula 0 aqui no dia 28/6, que foi o dia justamente que saiu a justificativa ou as justificativas das alterações de gabarito da prova do INSS e também das anulações. Então tem uma questão polêmica em relação a esse conceito aqui de filiação, não é? Então observem, não é? A Seguridade Social, através do seu ramo Previdência Social, protege os trabalhadores. Ainda que ele não saiba e ainda que ele não queira, porque a filiação dos trabalhadores no regime de previdência social, essa filiação ela é obrigatória. Ainda que o cara não queira, ainda que o cara não saiba. Então, é só imaginar, o cara começa o exercício de sua atividade laboral hoje. Pois bem, está afiliado ao regime geral de previdência. Não está ainda inscrito, mas já está filiado. E isso tem uma consequência espetacular e a gente vai estudar isso juntos, vai ficar tranquilo. Mas só para você entender um pouco da celeuma que aconteceu na prova INSS 2016 sobre esse conceito. Ora, se o trabalhador inicia sua atividade laboral, ele está filiado automaticamente. Se num determinado mês ele tem 2 atividades laborais, ele está filiado em relação a ambas atividades. A isso se dá o nome de atividades concomitantes.
Então, é tão tranquilo, não é? É tão básico, e você ainda que não saiba, se não souber, você vai entender rapidamente. O trabalhador ele está trabalhando, então, portanto, está protegido. A filiação decorre da atividade laboral. Se ele tem 2 atividades, ele está afiliado em relação a ambas as atividades. Se ele tem 3 atividades, ele está afiliado em relação a 3 atividades. Pois bem, a banca CESP, desconhecedora desse conceito, estabeleceu um gabarito totalmente equivocado em relação a uma questão. E a gente vai trazer essa questão aqui na nossa aula Caminhada Essencial para a gente abrir discussão. Beleza? Então, filiação, inscrição, tá tudo massa, tá tudo tranquilo, é o famoso sopa no mel, não é? Então, filiação, inscrição, daí a gente vai discutir os conceitos dos segurados, não é? Então, a gente vai entender o que é CADES-F, né? Então, segurado, CADES, não é? Segurado empregado é o E aqui, não é? É o E. Doméstico é o D aqui, tá vendo? Contribuinte individual é o C aqui. Trabalhador avulso é o A aqui. Segurado especial é o S aqui. Ô Ítalo, e o F? Bem, é porque o F não é um segurado obrigatório. Ele é um segurado facultativo. Simples assim. Tudo isso vamos discutir. Essa é uma aula 0, somente apresentando o que vamos discutir no nosso curso. Daí o que é que acontece? Segurado facultativo, justamente na nossa regra mnemônica, CADES-F, olha que massa, ou F aqui, do segurado facultativo. Daí a gente vai discutir exatamente como é que isso funciona, porque é segurado obrigatório, mas a legislação permite que uma pessoa que não seja segurado obrigatório, que não esteja efetivamente trabalhando, seja afiliado facultativamente do regime geral de previdência. Tudo isso vai ficar muito claro. Trabalhadores excluídos do regime geral. Ítalo, já estou em dúvida. Posso tirar já uma dúvida com você? Pode, meu irmão. Olho no olho, a gente vai ficar tranquilo. Entro na sua casa, me dê essa permissão, você está assistindo no conforto da sua casa esse vídeo, não é? Então, portanto, me dê licença de participar um pouco da sua vida e bora fazer essa relação bacana. Então, vai me ouvindo falar, vai fazendo suas considerações, ainda que seja uma aula 0, mas já vá criando a sua curiosidade. Então, eu falei, olha só, o trabalhador trabalha, está afiliado. Logo depois tem um tópico, trabalhador excluído. Que onda é essa? Então, quer dizer que existe trabalhador que não estará protegido pela Previdência Social, trabalhador excluído do regime geral. Que maluquice é essa? Isso é um contrassenso. Eu falei que o trabalhador inicia trabalho, está protegido, está afiliado, e agora eu estou dizendo que existe trabalhador excluído. É porque existem outros regimes de previdência no país. Então, existem trabalhadores que são protegidos por outro regime. Que trabalhador é esse? É o servidor público, ocupante de cargo efetivo. É o servidor público aquilo que você quer ser. É o servidor público que ingressou na carreira através de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Então esse cara é excluído do regime geral de previdência social. Esse servidor será protegido pelo regime próprio de previdência social. Tão tranquilo, não é? Você pode ser seu primeiro contato com a matéria e você pode estar, peraí, quanta confusão é essa? Peraí, isso não é sopa no mel. Isso não é siri na lata. Não, isso eu não estou sem entender. Mas eu te garanto que no decorrer do curso, você vai dar risada quando você for rever essa primeira aula. Você vai dizer, caramba, olha só, eu não era conhecedor desses conceitos. Depois que eu assisti às aulas, eu assisto novamente essa primeira aula e é mais ou menos um bate-papo entre eu e você. Só eu falando, não é? E você aí na sua casa ouvindo, mas fazendo suas considerações. Mas vamos lá, trabalhadores excluídos. Para deixar isso bastante claro, já que é uma aula 0, não é? Mas para deixar claro, eu já vou aproveitar. Olha só que onda. Eu falei que o trabalhador, vê se você acompanha isso aqui. O trabalhador, ele, pelo exercício da sua atividade, laboral, eu falei isso, pelo exercício da sua atividade laboral, ele está filiado, olha só,
ao regime geral de previdência social. Simples assim. E o regime geral de previdência social é justamente a previdência social que concederá a esse trabalhador proteção através de benefícios. Lembram que eu falei? Você deve conhecer alguém que já é aposentado, porque trabalhou a vida toda e merece descanso. Você conhece alguém que está recebendo auxílio doença. Beleza. Você conhece alguém que faleceu e deixou pensão por morte aos seus dependentes. É o famoso caixão e vela, não é? É o famoso caixão e vela. Então, resultado, olha só, o trabalhador trabalha, exerce aqui, não é? Tem o exercício da sua atividade laboral e está afiliado ao regime geral. Em contrapartida, o que é que esse regime faz? Ele protege o trabalhador. Depois a gente vai ver que tem consequências em relação ao financiamento. Esse trabalhador vai ter que pagar por isso, mas isso depois a gente discute. Mas a discussão agora é essa aqui, olha só. Para que você não se perca, olha só. A discussão agora é essa aqui. Se ligue no movimento trabalhadores excluídos do regime geral. Aí você, peraí, Ítalo, então quer dizer que existe trabalhador, olha só, existe trabalhador que não estará protegido pelo regime geral. E peraí, e o cara, ele fica desprotegido, quer dizer que ele não vai poder se aposentar? Quer dizer que se ele se acidentar ou ficar doente, ele não vai ter direito ao auxílio-doença? Quer dizer que se ele morrer, a família se lascou? Não vai ter direito à pensão por morte? Não. Esse trabalhador excluído, ele é excluído do regime geral porque ele é participante do regime próprio de previdência social. Quem são esses trabalhadores? São os servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo. É simples assim, não é? É simples assim, mas é assunto cobrado em prova. É tranquilo, não é? É tranquilidade brasileira. Eu costumo dizer que esse é um tipo de assunto, olha só, deixa eu desenhar aqui. Siri, olha um sirizinho aqui. Siri, olha a garrinha dele. Siri na lata. João Antônio, que é o professor aqui do Se Joga Vidas de Informática, diz que lá em Recife, Siri na lata significa dizer o cara tá nervoso. O cara tá nervoso. Aqui em Salvador, siri na lata é não tem para onde ir. Você bota um siri na lata, ele fica arranhando a lata, mas ele não consegue sair da lata. Ele fica lá arranhando e não consegue sair da lata. Então, portanto, esse é um assunto siri na lata. O cara é um trabalhador excluído, não porque ele não vai ter proteção, ele é excluído do regime geral, porque ele estará protegido pelo regime próprio de previdência. Mas tudo isso a gente vai voltar a discutir, vai ficar tranquilo, vai ficar sereno, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui nas nossas apresentação aqui do que iremos discutir. Então vamos lá. Depois, trabalhadores excluídos do regime geral. Depois a gente vai estudar quais são os benefícios da Previdência Social, e a gente tem a regra mnemônica do 4, 3, 2, 1, não é? Daí a gente vai dentro desse assunto, a gente vai estudar outros assuntos correlatos de interesse. Por exemplo, para se conceder um benefício, tem alguma carência? Claro que tem. Aí tem uma outra regra mnemônica, 0, 10, 12, 180. Daí a gente vai querer saber qual é o valor do benefício, como se calcula o valor do benefício, aqui a renda mensal do benefício, o salário de benefício. O benefício é reajustado? Beleza. Daí a gente vai estudar um assunto que cai muitíssimo em prova, manutenção e perda da qualidade de segurado. Tudo isso a gente vai dar uma bacana, você vai sair preparado em 15 horas para responder questão de prova em relação a direito previdenciário. Vamos nessa. Aí daí a gente entra agora um pouco na parte do custeio. Então a gente vai entender, olha, através do artigo, olha só, 195 da Constituição Federal. A gente vai estudar o artigo 195, é muitíssimo importante, cai muito em prova. Daí a gente vai também estudar, olha só, o artigo 12 do decreto 3048/99.
que vai conceituar a empresa, empregador doméstico, que é justamente aquela pessoa física que toma o serviço dos domésticos. Lembram? Lá no CADES-F, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui no CADES-F, a gente tem como segurado obrigatório o empregado doméstico. Mas o empregado doméstico, ele presta serviço a quem? A um empregador doméstico, olha só. Aí a gente faz a ponte de um assunto com o outro, fica tudo massa, né? Fica tudo sereno, suave, aprende direito previdenciário de uma forma leve e bacana. Aí a gente vai no financiamento, receitas da União, receita das contribuições sociais, a gente vai entender como um clube de futebol contribui, ele tem uma atividade econômica específica, as empresas que comercializam produção rural, as loterias, as receitas de outras fontes, e aí a gente vai. Daí a gente vai estudar um assunto que é muitíssimo importante, saber qual é a base de incidência de contribuição previdenciária. Por exemplo, você deve ter uma ideia, aqui a gente tem uma empresa, não é? Que está poluindo o meio ambiente, inclusive. A gente tem uma empresa. Dentro dessa empresa a gente encontra alguns segurados, mas, por exemplo, um segurado empregado, que é aquele cara que entra na empresa com um crachá pendurado no pescoço porque ele tem repetição, continuidade, subordinação. É um segurado empregado. Bem, esse cara recebe remuneração da empresa. E quando ele recebe a remuneração, ele já recebe com aquela rubrica, se você é trabalhador, você sabe, quando você recebe seu contra-choque, tem lá o seu salário menos INSS, não é assim? Se você não é trabalhador, nunca recebeu um contra-choque, imagine, o cara ganha R$2.000 numa empresa, vai estar lá, 2.000 menos o desconto da Previdência. Por quê? Porque a Previdência tem como uma característica importante o seu caráter contributivo. O segurado só tem proteção se ele contribuir. Então, a gente vai estudar justamente essa sistemática, ó. Qual é essa base de incidência? A isso se dá o nome de salário de contribuição. Então, a gente vai conceituar, estudar tudinho, vai ficar tudo legal. Depois, na sequência, a gente vai estudar os prazos de recolhimento. Daí a gente vai estudar um assunto que é importante, decadência e prescrição, é tranquilo, tanto em relação a benefícios como em relação ao custeio, e crimes da Seguridade Social, que a gente também tem um método mnemônico, que é o facim-facim. Aqui estão os crimes contra a Seguridade Social. Por exemplo, o S aqui é o crime de sonegação de contribuições previdenciárias. O A aqui, deixa eu ver aqui o A. O A é o de apropriação indébita. O I aqui, o inserção de dados. O M aqui, a modificação. Enfim, a gente tem um método mnemônico que aí vai fazer com que você fique tranquilo, massa, em relação a direito previdenciário. Então, pessoal, sejam bem-vindos a esse projeto através do Se Joga Vídeos, não é? Que não é um curso online, não é? Na verdade, não é apenas um curso online, e sim um curso para a sua vida. Daqui, quando você terminar o curso Caminhada Essencial, que vai ter uma duração ali de 5 meses de acesso, né? Você adquire o curso e você vai ter aí 8, 9 disciplinas. Quando você conseguir assistir todas as disciplinas, rever as aulas, fazer suas considerações, esse é um curso que poderá mudar a sua vida. Beleza? Então, tudo massinha com você, no conforto da sua casa. Seja bem-vindo ao Se Joga Vídeos. Se você já conhece, Tô Chovendo no Molhado, você sabe qual é a pegada do Se Joga Vídeos, mas você que é novo aluno, chegue junto, vamos juntos nessa caminhada. Beleza? Um abraço e até a nossa aula número 1, onde a gente já começa conceituando Seguridade Social. Valeu, galera. Forte abraço.